Então, ó, você abre aí o seu livro na página 14, tá bom? Que a gente vai falar um pouquinho hoje sobre vento. Então, a gente percebeu que o vento, nada mais, nada menos ele é do que o ar que está sempre em movimento. A gente viu como que ele costuma se deslocar por conta do movimento de rotação e translação que a Terra costuma fazer. E a gente percebe que eles estão sempre se deslocando das regiões de alta pressão para as regiões de baixa pressão. A gente viu pelo vídeo do Iberê, que eu mostrei para vocês agora, que ele estava mostrando a respeito do deslocamento do ar. Ele utilizou água e corante e mostrou para a gente como é que o ar ele se desloca. Esse movimento que acaba fazendo com que o ar se torne em constante movimento, a gente consegue perceber a formação de ciclones, a formações de furacões, a formações de tempestades, tudo porque o ar ele costuma se movimentar, né? E depende da localização geográfica, os ventos eles vão também trazer aí o frio polar, né? Porque quando a gente fala polar, nós estamos falando dos polos, né? Então ele pode trazer aí um frio da parte polar do globo e ele também pode ter essa movimentação de levar o ar quente para as áreas mais frias e trazer o ar frio para as áreas mais quentes. Esse movimento sempre vai acontecer, como a gente viu nos vídeos. Então, como a gente está vendo aqui na página 15, ó, os ventos eles trazem as características dos lugares de onde ele vem. Então, por exemplo, se eu estou num lugar onde o clima é quente e úmido, esse ar ele vai vir, né? Essa massa de ar vai vir quente e úmida. Se eu estou num lugar que ele é frio e seco, essa corrente de ar, essa massa de ar vai vir fria e seca. Então, por essa razão é que acontecem as variações de temperatura. Dependendo da questão da umidade da massa e dependendo também da questão aí do lugar onde ela vem, ela interfere no clima de um determinado lugar, de uma determinada região, né? Então, o que a gente pode perceber? Que os ventos frios, né, que eles vêm do mar, eles são mais úmidos e eles acabam provocando chuva na beira da praia, não é verdade? Sempre que você vai na praia, de vez em quando ali, você vê o clima é mais ameno, né? O clima começa a ficar mais frio, mais fresco. Por que o clima é mais frio e o clima é mais fresco? Porque ele vem carregado de uma umidade, né, do mar para o continente. Então, os ventos frios, eles vêm da onde? Eles vêm dos polos. Olha aí esse gráfico maravilhoso que tem no seu livro. Ó, os polos, né, são as partes que ficam na parte norte do globo e na parte sul. As partes mais distantes um do outro, né, são os polos, certo? Os ventos polares, eles são carregados aí de uma massa mais fria, certo? E aqui no centro, a gente consegue perceber aqui na linha do Equador, que todos os lugares, né, do planeta que estão concentrados nessa região aqui do Equador, eles terão um clima mais quente. Então, é normal que o ar ele faça essa movimentação, como a gente viu no vídeo do Iberê. O vento que venha carregado de uma massa mais quente, ela vai procurar as regiões mais frias, né? Então, ela está aqui, ó, nessa região central. Então, ela vai para cá ou ela vai para cá, né? Para os polos, que são as regiões mais frias. E o vento que está aqui, né, carregado aí dessa massa um pouco mais fria, a tendência é vir para as regiões mais quentes, né? Por isso que o ar está sempre se movimentando, né? E aí a gente tem uns ventos que são mais regulares, tem ventos que têm menos intensidade e já tem os ventos que são bem mais fortes, né? Esses ventos, eles vão circular em diversas partes do globo. Agora, como é que a gente costuma chamar um vento bem fraquinho, um vento mais suave? Como é que a gente costuma chamar? Você se lembra? Brisa. Isso. Então a gente sabe que quando a gente fala de vento, a gente tem as nomenclaturas adequadas para a gente dizer quando um vento ele é mais fraquinho, quando ele é um pouco mais forte, né? Então a gente vai ver isso daí. Essa daqui é mais ou menos aqui a movimentação. Só para vocês perceberem, eu vou colocar mais uma vez aqui o vídeo, só para a gente ficar mais atento, né? Porque o Pedro chegou agora, o Rômulo também chegou agora, né? Então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou colocar aqui o vídeo, né? Se o computador deixar, né? Deixa eu ver qual é a parte que a gente tem aqui, o globo, que o globo ele tá se movimentando. Pronto, aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Patrícia, boa Oi, tarde, boa Regina. tarde. Oi.
É que eu não sabia que a aula ia começar mais cedo. Sim. O Romulo está aqui se organizando e vai participar, viu? Tá bom, Regina. Obrigada, viu? Nada, minha filha, eu que agradeço. Desculpa aí atrapalhar. Imagina, fica à vontade, Me diz viu? só a página aí, Patrícia, onde Aqui, começa esse assunto. aqui a gente começou na 14 e agora a gente já tá na 15, tá bom? Pronto. Certo? Ela Pronto. estava na 14, não. É, Eu estou fazendo atividade. Pronto, tá aqui, vendo? Vou lá no meu quarto. Tá, pronto. obrigada. Nada. Então, aqui, ó, para o Pedro e para o Rômulo, né, que chegou agora, né? A gente vai mostrar mais uma vez aqui, vamos dizer assim, o esquema gráfico, né? Da movimentação do globo terrestre, tá? Para a gente poder observar a movimentação dos ventos. Então, como a gente viu no vídeo, a Terra costuma fazer esse mesmo movimento e na região aqui, onde está passando essa linha cinza, é a região da linha do Equador. Então, a movimentação do ar é sempre no mesmo sentido, né? Da esquerda para a direita. Mas na parte sul, né? E na parte norte, ele se movimenta indo na diagonal, como a gente está vendo agora, né? Então, a gente pode perceber que como a Terra ela é uma esfera, os ventos vão estar em constante movimento, indo para várias direções, a partir da direita para a esquerda. Aqui, ó, como vocês estão vendo, ó, aqui é a região da Antártida. Então, aqui é o Polo Sul. Essa região, ela vai ter um lugar um pouco mais frio, ela vai ser um ambiente mais frio. Então, a carga, né, o ar, a massa de ar que vai circular é mais fria, certo? E ela vai procurar os lugares mais quentes. Então, ela vai tentar subir em direção à linha do Equador. Por isso que os países que estão mais ao sul, a tendência deles é ser um pouco mais fria, e os países que estão mais aí próximos da região da linha do Equador, a tendência deles é ser um pouco mais quentes, porque o clima oferece isso. Tudo bem até aqui? Todo mundo entendeu? Cadê as flores desse lugar, gente? Sim, Ah, então tá bom. sim, tia. Eu estou Sim, aqui, tia, Fro. Essas Fro que não estão aparecendo. As Fro estão de greve. Tá bom. Eu, as Fro Aqui, ó, no estão precisando de finalzinho, ajuda. no finalzinho da nossa página 15, a gente tem as zonas polares, né? Vamos falar delas. As zonas polares, né, vão trazer os ventos polares, né? Então, as zonas polares, elas são áreas que têm alta pressão, certo? Mas elas também têm ali os centros dispersores de vento. Por quê? Porque o ar que ele é frio, ele vai se movimentar em direção aos lugares mais quentes. Então, a gente tem os ventos polares em dois hemisférios. A gente tem no hemisfério norte e no hemisfério sul, né? E essa movimentação desses ventos mais frios vai acontecer por causa desse movimento da rotação da Terra que a gente acabou de mostrar para vocês. A gente também tem os ventos alísios e as brisas, né? Então, perceba que a gente tem nomenclaturas diferentes para cada um. Esse videozinho aqui, ó, que está aqui, ó, nos ventos alísios, né, e na brisa, a gente vai ver já já, tá bom? É o vídeo da positiva, eu vou mostrar aqui para vocês. Esse a gente pode mostrar com áudio, tá bom? Então, os ventos alísios, eles sopram das latitudes ali em torno de 30 graus em direção à linha do Equador, tá? Então, eles vêm, né, do alto até ali no meio do globo terrestre. E a gente tem a zona equatorial, por isso que é a zona do Equador, a linha do Equador é a zona equatorial. Ali, a gente tem uma maior concentração da incidência solar, ou seja, a radiação do Sol, ela pega melhor ali naquele cinturão, né, ali da parte central do globo terrestre. Por isso que o ar é mais quente. O ar mais quente é mais leve, ele sobe, igual a gente viu aí na experiência do Iberê. E o ar mais frio é mais denso, ele desce. Então, o que acontece? Essa movimentação dos ventos vai ocorrer por conta também da densidade das moléculas de ar. Então, se você perceber, o ar quente, por ser mais leve, ele sobe, ele vai ter uma trajetória, um caminho a fazer em relação ao globo terrestre. Se o ar é mais frio, ele tem as moléculas mais juntinhas, ele é mais denso, ele é mais pesado. Então, ele vai ficar tentando se concentrar ali nas regiões mais baixas. Então, nessa situação de dança dos ventos que a gente está observando, a gente consegue observar que as áreas subtropicais, né, elas são um pouco mais frias e as zonas equatoriais são um pouco mais quentes. Então,
esse clima ele é trocado, né? Esse vento que muda de quente para frio, de frio para quente, ele acaba também motivando a mudança das estações de ano nas regiões subtropicais. Por isso que nas regiões equatoriais a gente não consegue perceber muito claramente, né, a mudança da estação. Mas as regiões subtropicais percebem bem. E a gente vai ver já já que regiões são essas, tá? Então guardem aqui a ideia dos ventos alísios, que a gente vai ver aqui o mapa, né? A gente vai ver o planisfério e eu mostro para vocês no mapa. Falando de brisa e terra, né? Brisa de terra e brisa de mar. Deixa eu mostrar para vocês aqui o vídeo. Eu vou pegar aqui os ventos, vou mostrar para vocês, ó. Deixa eu ver se ele abre hoje, né? Olha, no meu computador tem uma fro, eu nem prestei atenção. Oi, achei a Fro. A fro. Ué, não quer abrir. Acho que é porque tem muita coisa ligada no meu computador hoje. Ele tá... Emily. Oi. Não quer ligar. Olha no seu perfil da ligou. sua mãe, que eu te mandei uma coisa lá pra você ver, viu? Tá. Então, vou comprar. A brisa é um vento classificado. Pra gente. Vamos ver se ele Tá liga. meio bugado aí, mas... Será, porque Tiki, eu vai dar cliquei- certo? Vai dar. É porque eu cliquei 2 vezes e aí ligou 2 ao mesmo tempo. Pronto. Peraí que Lá vamos nós. eu vou colocar aqui agora o áudio mais alto para vocês poderem ouvir, tá bom? Peraí. Ok. A brisa é um vento classificado como periódico, pois muda de direção e de intensidade em curtos espaços de tempo. Essa mudança é ocasionada pela diferença de temperatura e de pressão entre as águas oceânicas e o continente. Durante o dia, a Terra se aquece mais que as águas oceânicas, formando áreas de baixa pressão atmosférica sobre o continente. Em função disso, o vento se desloca do oceano para o continente, originando a brisa marinha. À noite, o processo se inverte. A água, que tem maior capacidade de reter calor, forma regiões de baixa pressão atmosférica, e a brisa passa a se deslocar do continente para o oceano. Então, vocês prestaram atenção aqui na questão da... Formando Pera aí, moço, o senhor fala muito, peraí. Aqui, ó, de dia, certo? De dia, como a gente viu aqui no vídeo. A região que tá mais fria, né, é a região aqui, ó, do mar. E a região que tá mais quente é a região continental, né? Então, a brisa, ela vai fazer esse movimento, ela vem do mar para a terra, por causa da pressão atmosférica. Por isso que a gente viu a questão da pressão atmosférica na aula passada. Então, eu consigo perceber que as regiões mudam, né, de temperatura, elas vão movimentar o ar que é carregado de uma parcela de moléculas que tem a questão do quente e do frio para poder amenizar o clima. Então, por exemplo, aqui na região da Terra é muito quente durante o dia. Aqui na região da água é muito frio durante o dia. Quando a gente chega na parte da noite, isso muda. Aqui fica mais quente, aqui fica mais frio. Quando você vai à noite, por exemplo, na praia, e você tomar banho de mar, você já percebe que a água ela tá mais quente, né? Se a água tá mais quente, é porque ela ficou armazenando calor aqui. Por isso que os oceanos, eles servem como reguladores térmicos, né, de todo o globo terrestre. Eles acumulam calor, né, durante o dia eles ficam armazenando calor, absorvendo calor do sol durante o dia todinho, para à noite a brisa que vier para a questão aí do continente ser uma brisa um pouco mais quente. Então aqui a gente tem a movimentação do ar. E tudo isso por conta da pressão atmosférica. De um lado, a pressão atmosférica está mais fria, do outro lado, a atmosfera está mais quente. De um lado, a gente tem baixa pressão atmosférica, do outro lado, a gente tem alta pressão atmosférica. Então, quanto mais quente, mais alta será a pressão atmosférica. Quanto mais frio, menor será a pressão atmosférica, certo? Agora, aqui, né, que a gente já viu aqui esse videozinho, eu vou tentar... Tá bom?
E aqui, ó, a gente tem a explicaçãozinha aqui na página 15, né, do nosso livro. Ixi, hoje ele tá lento, hoje ele tá lento. Hoje ele não quer funcionar direito. Tia, ele meu computador ele tá tão lento que ele vai participar do concurso de talento. Ah, meu Deus. Concordo. Tia, e o meu computador que eu tropecei, ele caiu no chão, quebrou a tela e não tá mais ligando. Não Tem que fala comprar isso outra não, agora. pelo amor de Deus, que terrível. Minha prima, ela deixou o computador dela lá na sala. Aí tem lá o portão e tal. Aí começou a chover. Aí foi inundando lá a sala e molhou o computador que tava carregando. Oh, que tristeza. Ah, ninguém merece. Mas tudo bem, não vamos falar sobre coisas tristes agora nesse momento, né? Que pena. Então eu vou mandar esse videozinho aqui para vocês no grupo, tá bom? E enquanto isso, vamos observar aqui o que diz o nosso livro, ó. As brisas de terra e as brisas de mar são exemplos de ventos que circulam periodicamente. Essa movimentação aí acontece em sentidos diferentes, né? E isso depende do período, né? As brisas do dia sopram do mar para a terra. Por isso a gente chama de brisa marítima. As brisas da noite sopram da terra para o mar. Por isso a gente chama de brisas terrestres. Então aqui tem um esquema gráfico, ó, bem colocado para vocês entenderem. Ó, de dia, né? A terra, ela vai ter maior temperatura, ela vai ter baixa pressão. E aí ela vai mandar para cá, ó. Ela vai mandar para cá, porque o mar, ele tem menor temperatura, ele tem alta pressão. Eu acho que eu falei o contrário para vocês agora há pouco, não foi? Eu me confundo toda vez. Eu me confundo mesmo. Então, ó, o ar quente, ele vai esfriar, ele desce sobre o mar, né? Então, essa região aqui vai estar mais fria durante o dia. Então, ó, menor a temperatura, alta pressão. Maior a temperatura, baixa pressão. E aqui à noite inverte o ciclo, né? Aqui o ar se eleva sobre as águas, que ficam mais quentes. Quanto maior a temperatura, baixa a pressão. Aqui, ó, quanto menor a temperatura, alta pressão. Então, ele faz o ciclo inverso, certo? Agora, aqui na página 17, ó, a gente tem uma curiosidade, ó, do nosso Nordeste, ó. A região Nordeste do Brasil, né? Tem aqui os jangandeiros, né? Jangadeiros. Os jangadeiros, eles saem para pescar de madrugada, antes do sol nascer. E só voltam à tarde. todo mundo ama. Você sabe por que eles escolhem esses períodos para fazer essas atividades? É porque eles aproveitam as brisas da terra e as brisas do mar para movimentar a jangada. Então, o que eles fazem? A superfície do continente se aquece e se esfria mais rapidamente do que a do mar. Então, a pressão depende da temperatura e dos ventos, das diferenças de pressão. Como de madrugada o continente é mais frio do que o mar, a pressão atmosférica é maior sobre a porção continental do que sobre o mar. Então, o vento sopra da praia para o mar, empurrando as jangadas. Por isso que eles vão de manhã bem cedinho. De tarde, acontece o contrário, né? A gente percebe que aqui no mar ele vai ficar um pouco mais quente e aqui vai ficar um pouco mais frio. Então, o ar que está aqui mais quente vai empurrar a jangada de volta. Então, eles são espertos, né? Para eles não sofrerem muito aí com o trabalho, eles aproveitam aí as brisas, né? Para ajudá-los nesse trabalho, certo? Você sabe a diferença entre furacão, tufão e ciclone? Sabe a diferença? Não, Não sabe a diferença? não. Então, ó, a gente tem que saber que os ventos, eles têm nomenclaturas diferentes, não é isso? Então, para você conhecer a diferença entre eles, a gente vai ler aqui esse artigozinho que está aqui na página 17. A gente sabe que furacão, tufão e ciclone, todos os três são fenômenos, né, da natureza, a gente sabe disso. Na verdade, são grandes massas, né, grandes quantidades de ar que vão se movimentar, né, de uma maneira bem organizada em colunas verticais, ou seja, elas vão formar um movimento giratório, a gente sabe como é que é, né, a formação do tufão, do ciclone, do furacão. Eles giram muito rápido, né? A movimentação do ar chega aí, pode chegar até 200 quilômetros, passando disso, dependendo das regiões que acontecem. E aí eles vão fazer o quê? Eles vão, em função da energia do Sol e do movimento de rotação da Terra, formar esse movimento giratório que é muito rápido. O ciclone, ele vai ser formado por ventos um pouco mais brandos, mais amenos,
né? Quando esses são mais intensos, quando o vento fica mais forte, aí ele já passa a ser chamado de furacão ou de tufão. Então, ciclone, ele não tem um poder destruidor, um poder devastador tão grande quanto o do furacão. Eles têm as mesmas características, certo? Eles vão ser formados aí em países do Ocidente, onde o fenômeno climático acontece devido a isso. A questão do calor, a questão do frio, a questão do mar, como o mar também está recebendo calor, essa questão do vento, trazer essas massas de ar mais frias que vão descer, e o mar tem aquelas massas de ar mais quentes que sobem, faz esse movimento vertical também, né? De levar o vento nessa direção, nesse ciclo, né? Então, é assim que movimenta os ciclones, é assim que são feitos. Geralmente, eles são feitos em lugares onde a gente tem aí a presença de uma grande quantidade de ar quente e de ar frio. Quando eles se encontram, eles começam a fazer esse movimento giratório e não param mais, né? Mas o ciclone é mais brando do que o furacão, né? Oi. O ciclone é tipo aquele vento que vem bem forte, aí você diz, meu Deus, vai destruir tudo, mas ele acaba não destruindo. Aí quando vem o furacão, aí você vê, nossa, destruiu. O ciclone, ele não vai ter um tamanho muito grande também, né? Ele é vamos dizer assim, aquele funil de ar, né? É aquele funilzão de ar, mas ele não tem tanta força, né? Os ventos dele são mais baixos, né? Agora, a questão aí do furacão, né? É muito, muito forte. O ciclone e o furacão, eles têm um poder de destruição, sim, mas não é tanta coisa, né? Por exemplo, no caso do ciclone. Se você faz uma pesquisa, por exemplo, no Google, né, você consegue ver as imagens, né, dos furacões. Geralmente um furacão, ele pega assim um diâmetro, eu vou dizer diâmetro porque a gente mede ele, né, em círculo, ele tem um diâmetro quase de um estado inteiro, né? É muito grande, né? Já os ciclones já não são assim, né? Os ciclones, eles não chegam a ter tanta dimensão, né? Alguém tá querendo entrar aqui? Ah, não. Pensei que tava entrando aqui, né? Então, geralmente, os furacões, eles são classificados numa escala, né? Que vai bem assim, do 1 até o 5, né? Com base na velocidade dos ventos, né? Então, por exemplo, se você pega aí um furacão de nível 5, esse furacão aí é aquele furacão para destruir mesmo, né? Agora, se você pega um furacão de nível 1, pode ser que ele passe e não cause tantos danos também. Chega a ser um ciclone? Não. Oi. Lá nos Estados Unidos, tem muito furacão, né? Daí eu assisto uma menina que ela mora lá. Ela diz que quando tá no nível 1 e 2 não tem muito problema, mas você tem que ficar dentro de casa. Quando passa pro 3, 4, 5, você já tem que fugir da cidade. Isso. Estocar comida, se você for ficar. Isso. Tia, Oi. eu conheço um youtuber que ele teve que sair de onde ele morava por causa que estava chegando um furacão nível 5. Eu sei. Teve um Disse que já tava acabando até as coisas do mercado, o povo tava endoidando lá, comprando tudo. Teve um Meu furacão amigo. que ele atingiu ali. Agora eu quero saber agora o nome do lugar. Eram algumas ilhas ali nos Estados Unidos. Agora eu esqueci o nome das ilhas. Eu não sei se era Miami. Haiti? Não, eu acho que era Miami. Eu não sei se foi as ilhas de Miami. Miami Beach. Eu esqueci agora o nome das ilhas. Mas eu vou procurar Miami aqui Beach é tipo o nome de filme adolescente dos Estados Unidos. né? Miami Beach. Dá pra me ouvir? Dá sim. Aí o furacão... Bem baixinho, mas dá. Deixa eu ver aqui, eu sei o nome do furacão. Deixa eu pesquisar aqui, ó. Furacão Irma. Furacão Irma. Eu também Eu vi o conheço. furacão Irma. Ah, Flórida. Lembrei agora. Flórida. Vi agora aqui. Pronto, não é Miami Beach, não é Flórida. Não. É isso que traz orgulho de Flórida morar é o no estado do sol e do caos. O furacão Irma, ele aconteceu em agosto de 2017, né? Ele foi um furacão tropical, foi o mais forte registrado aqui na bacia do Atlântico, ali nas ilhas do Caribe. Era essa a palavra que eu estava procurando, o Caribe. Ali, os ventos foram tão fortes, mas tão fortes, Piratas do que eles Caribe. chegaram a atingir
215 quilômetros por hora, né? Então foi muito forte, destruiu tudo. Eu acompanhei uma menina na internet também que ela teve tudo perdido. Ela perdeu tudo. O nome dela é... Como é o nome dela? É Lohane Mavromatis, se eu não me engano, né? Aí depois, se você quiser procurar o canal dela, né? Você vai lá e digita Lohane Mavromatis. E aí você coloca lá, Furacão Irma. Eles tiveram que ficar abrigados na faculdade, porque a faculdade tem proteção, né, anti-furacão. E quando ela voltou pro apartamento dela, a coisa mais triste do mundo, tudo limpo, tudo destruído, né? Foi bem difícil. Tia, Oi. o último furacão que teve lá na Flórida foi o Isaías, só que não foi um furacão muito forte, foi mais só uma tempestade tropical. Verdade. E qual foi o furacão mais forte do mundo? O furacão mais forte do mundo? Deixa eu ver aqui. Uhum. Com essa pergunta na cabeça. Qual será? Mas... Você vê que eles colocam o nome de E mulheres? vamos lá para o Google. Você viu que eles colocam o nome de mulheres no furacão? Ah, o Katrina. O Katrina foi o mais devastador da história. Causou 1.800 Tio mortes. Google, help aí. É. Ele foi um furacão de categoria 3, certo? Nem chegou a ser, né, assim, um categoria 5. Ele chegou, Imagina se fosse 5. ele Imagina se chegou fosse 5. a atingir a categoria 5 quando ele chegou no oceano. Mas no continente ele era um categoria 3 e ele matou 1.800 pessoas. Mas tem uma lista aqui dos 5 furacões mais mortais da história. Tem aqui, ó, a lista dos 5 furacões mais destruidores da história. Em primeiro lugar, deixa eu ver aqui, cadê? Não, tá, o Katrina tem 4 lugares. Galveston tá em 3º lugar. Nossa, peraí, deixa eu ler isso aqui pra vocês verem, ó. O primeiro mais devastador não é o Katrina, não. Foi um furacão chamado São Calixto II. Ele aconteceu em 1780, ali na região de Porto Rico, República Dominicana e as Bermudas. Os ventos dele atingiram 320 quilômetros. O segundo foi o furacão Mitch. Ele aconteceu em 1998. Ele atingiu 290 quilômetros. Google. Furacão Mitch. E aí matou mais ou menos 18 mil pessoas. O terceiro foi o Galveston. Ele aconteceu em 1900 e ele matou 6 mil pessoas. E o quarto é o Katrina, é o mais atual, né? É o mais recente. E ele matou 1.833 vítimas, com os ventos de 280 km por hora. Que coisa. Espera, o furacão mais forte aconteceu perto das Bermudas. Perto do Triângulo das Bermudas? Coincidência? Eu acho que não. Não foi o Triângulo das Bermudas, não. Foi a região ali da América Central, né? Ali é uma região que acontece muito essa mudança climática. Por quê? Porque as águas, elas tem aquela influência, né, das correntes marítimas que a gente vai ver nessa aula aqui, se a gente conseguir chegar lá, né? As correntes marítimas, eu acho que a gente não chega hoje, não. Mas... Eu acompanho um canal de um cara que ele viaja pelo mundo todo. Tipo, bem aventureiro, né? Sim. Aí, quando ele, se eu não me engano, foi Porto Rico, foi Nicarágua, por aí, que ele chegou... Tipo, quando ele chegou tava chovendo, mas no dia seguinte já tava um sol, aí depois voltou a chover e virou tava ventos fortes, era verdadeiro um caos.